Graça e paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Aleluias. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos mais um devocional da comunidade cristã Hebron e aproveitar, queridos, em nome de Jesus e convidar você a compartilhar esses devocionais, as pregações, amém? Compartilhe. Compartilhe nas suas redes sociais e aí você vai estar edificando outras vidas em nome de Jesus. Você vai estar compartilhando a palavra. E aí muitas pessoas vão ser impactadas pelo Senhor, amém? E você que está enfermo, continua enfermo, seja curado em nome de Jesus. Seja curado para a glória do Senhor Jesus. Você que continua preso em alguma área da sua vida, seja física ou espiritual, seja liberto em nome de Jesus. Amém? Mas assim, dê um passo, venha para Jesus. Deixe o Senhor fazer parte da tua vida. Deixe o Senhor ser o teu Senhor. Deixe o Senhor ser o teu Pai. Em nome de Jesus. Seja filho. Aceite essa paternidade de Deus na tua vida. E você vai ver que grandes coisas você vai fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor eu quero compartilhar com os irmãos. Está lá em 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 4. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, você também está sendo utilizado como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião, Sião aqui é chamado como de habitação de Deus, habitação do Senhor, casa do Senhor. Eis que põe em Sião uma pedra angular. A pedra angular aqui tipifica o próprio Jesus, né? O apóstolo Pedro ele escreve, o tema central da sua carta é que naquele momento ali o povo estava espalhado, os cristãos judeus e gentílicos, e estavam dispersos. E aí ele fala sobre essa verdadeira graça do Senhor, que é se aproximar dele, né, para que eles continuem firmes, a viver firmes no Senhor. Fala do ajuntamento, fala do alinhamento, né? Também. É uma palavra que temos falado bastante, né? Então, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, naquele que nele confia, jamais será envergonhado. No verso 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Glória a Deus. Um ponto que eu quero, um ponto muito que eu quero deixar aqui é: aproxime-se dele. Naquela época muitos rejeitaram, mas hoje muitos ainda rejeitam com suas atitudes, rejeitam em diversas situações. Eu não quero pontuar aqui, mas o mais importante é: aproxime-se dele. E aí ele fala sobre aproxime-se dessa pedra viva. E no verso 6 vai dizer sobre a pedra angular, aquele que foi escolhido, aquele precioso, nosso precioso Jesus Cristo, o escolhido para morrer por mim e por você naquela cruz. Quando eu olho para essa palavra, e lembrando que lá, quando eu trabalhava em construção civil com meu sogro, ele mestre de obra, e eu ficava olhando assim, como é que constrói uma casa, como é que inicia uma construção de uma casa. E aí era muito interessante porque ele usava o prumo de centro. Ele fazia todo o gabarito para fazer os alicerces, ele colocava tudo no nível, mas quando ele ia colocar o primeiro tijolo, depois que o alicerce estava pronto, o primeiro tijolo, ele usava o prumo de centro. E a partir daquele primeira pedra, a partir daquele primeiro tijolo, era que se construía todo o resto. E é assim na nossa vida. A partir da primeira pedra, que é o Senhor, a nossa vida, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que nos une. Porque, querido, se nós deixarmos de colocar essa pedra, vai haver brecha e vai chegar um momento que vai ruir. Vai chegar um momento que vai vir ventos contrários, vai vir ondas
e aí nós não vamos aguentar, nós vamos desfalecer. Mas no Senhor, como nossa pedra angular, nossa junção, a nossa pedra de cabeça, a nossa pedra de arremate, a nossa pedra de esquina, porque são assim que os autores colocam, os teólogos colocam, mas trazendo para a nossa vida, querido, no alinhamento, é nesse alinhamento, no prumo da pedra alinhada conosco, nós alinhando com essa pedra, para deixar bem organizado, com o prumo do centro, que é o nosso Deus, aprumando essa pedra, trouxe essa pedra, colocando esse prumo a partir dele, tudo será construído. Porque ele fala aqui no verso 4, ele diz, olha, se aproximem dele. Vocês também, aproximando dele, vocês serão utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa. Se aproximando dele, nós vamos trazer edificação para a nossa casa. Se aproximando dele, nós vamos trazer edificação para a nossa vida pessoal, para a nossa vida como pai, para a nossa vida como filho, para a nossa vida como esposo. E assim, edificaremos a nossa casa. Uma casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Pastor, como eu ofereço sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus? É simples. É apresentando o vosso corpo ao Senhor. É apresentando os vossos corpos. A Bíblia diz, apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivos ao Senhor. Mas, pastor, como é que eu me achego? Como é que eu me aproximo de Jesus? Como é que eu me aproximo dessa pedra? Você se aproxima através da oração. Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Pastor, como é que eu me aproximo dessa pedra também? Além de orar, como é que eu me aproximo? Adorando a Deus, porque o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Pastor, mas como é que eu me aproximo do Senhor? Tá, eu tenho que orar, eu adoro, beleza, mas como é que eu aproximo mais ainda, mais profundo, através da palavra? Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor não nos vê como o homem vê. O Senhor vê eu e você. Quando nós nos aproximamos do Senhor, antes de falar como Ele nos vê, quando nós nos aproximamos dele, nós não seremos envergonhados. Nós não seremos envergonhados. Quando nós nos aproximamos deles, do Senhor, dessa pedra angular que nos alinha, nós não seremos rejeitados. E como o Senhor nos vê? Como o Senhor nos vê? O Senhor nos vê como sacerdócio, uma geração eleita, uma nação santa, um povo exclusivo dele. Mas para que tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Se aproxime dele. Através da oração, através da palavra, através da adoração. Se alinhe com a pedra angular que é Jesus, a pedra de arremate. Porque se nós alinharmos com ele, não vai ruir. Se nós alinharmos com ele, não vai sucumbir. Se nós alinharmos com ele, queridos, em nome de Jesus, você vai ver grandes coisas acontecer na sua vida. A pedra angular. Vocês, ele diz no verso 9, vocês, porém, são geração eleita. Ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. Muitos não acreditaram nele. Mas eu creio que você acredita. O Senhor acredita em mim e você. O Senhor acredita em você. O Senhor acredita em você. Porque Ele chama eu e você de uma geração eleita. De um sacerdócio real, de uma nação santa, de um povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para uma sua maravilhosa luz. Antes, querido, nós éramos um povo que era um povo que não conhecia Deus, que não sabia quem era Deus. Mas agora nós somos
povo de Deus, alinhados com a pedra que é Jesus Cristo, que antes nós não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós o recebemos. A misericórdia, querido, nós merecíamos morrer, mas o Senhor nos deu a vida eterna. Nós merecíamos a morte, mas o Senhor nos deu vida eterna. Por isso que ele diz, se aproximem-se dele. O apóstolo Pedro diz, se aproxima-se dele. Se aproxime-se dele. Ele foi rejeitado, sim. Mas ele te vê como uma pedra viva. Ele é a nossa pedra angular. E a partir que eu me conecto com ele, a pedra está no prumo, o tijolo está no prumo. A partir do momento que eu me uno com ele, eu me torno uma pedra viva. Antes eu era morto e hoje eu me torno uma pedra viva. Escolhido por Deus. Um sacerdote, escolhido como sacerdócio santo, para oferecer sacrifício vivos, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Eu creio que vai gerar vida no seu coração. Amém? Aproxime-se dele através da oração, aproxime-se dele através da palavra, aproxime-se dele através da adoração. Olha, o prumo já foi colocado, a pedra angular já foi posta. Nós só precisamos nos alinhar a essa pedra. Amarrarmos com ela. A partir dela, a nossa casa será toda construída na mesma medida, no mesmo alinhamento, na mesma espessura, no mesmo tamanho, na mesma cobertura, de ponta a ponta, na mesma medida, no mesmo tamanho. É no Senhor. Amém? É no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus continue a falar com você. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe você. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém?